Oh, o Senhor está aqui essa noite, irmãos, porque a promessa dele para comermos na santa mesa do Senhor, a santa ceia do nosso Deus. Fazei isso em memória de mim, até que eu volte. Senhor, nós te adoramos aqui nessa noite, Jesus. Nós somos livres, Pai, porque o Senhor nos comprou na cruz do Calvário, com sangue precioso derramado. O Senhor verteu a sua vida ali naquele lugar, Senhor, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, para podermos viver eternamente ao seu lado. E o Senhor foi preparar lugar para nós. E o Senhor disse: eu não vos deixarei órfãos. E o Espírito Santo, Senhor, está aqui nesse culto essa noite. E Ele domina, Senhor, esse altar em nome de Jesus, Senhor. E o Senhor continue falando aqui essa noite, Pai. Oh, continua tocando corações, Senhor, em nome de Jesus, amém. Dá mais um aplauso forte para Ele, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Pode sentar em nome de Jesus, amados, amém. Aleluia, glória a Deus. Nós estamos aqui no nosso segundo culto desse dia, né? Já tivemos um culto abençoado demais pela manhã, maravilhoso. Nós já estamos no ar já, meu querido? Deixa eu mandar um abraço para os irmãos que estão em casa. Se alguém está assistindo a gente nesse momento, amém? Que o Senhor te abençoe aí na sua casa. Que a bondade de Deus visite o seu coração, sua família. Que faça resplandecer a glória dele aí, irmão. Te dê força e vitória. Amém? Glória a Deus. Abre a sua Bíblia comigo. No livro do profeta Malaquias, nós vamos adorar a Deus com as nossas ofertas. Deus tem sido muito bom para todos nós. Deus tem cuidado de nós nessa pandemia, amém, irmãos? Glória a Deus. Quantos conseguem enxergar a mão de Deus te protegendo aí, amém? Deus nos protege, nos livra. E a igreja dele, sabe, irmãos, estou feliz porque, mesmo que nós temos visto que caiu um pouco a arrecadação da nossa cesta básica, sabe? Vocês têm esquecido, né, irmãos? Dia da Santa Ceia, de trazer a cesta, né? Mas o que entra aqui na igreja hoje, nós estamos levando para pessoas que nunca vieram na igreja, porque a palavra de Deus fala, né, que nós devemos, em Gálatas no capítulo 6, nós devemos fazer o bem, principalmente e primeiramente os irmãos da fé, e depois, irmãos, né, qualquer pessoa necessitada perto da gente. Ninguém pode passar fome perto da igreja de Jesus. Posso ouvir amém, queridos? Então, Deus tem guardado. Nós não temos usado a cesta básica da igreja, né? Dentro da igreja. Pessoas, vocês estão todos supridos para a glória de Deus, amém? Dá mais um aplauso para Jesus por isso, amém, irmão? Isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. Capítulo 3. Esse é famoso demais, né? No versículo 10, todos nós conhecemos aqui, a grande maioria: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Para quê, pastor? Para quê, Senhor? Para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Diga amém, Jesus. Amém? Olha só, antes desse capítulo, no capítulo 1, a Bíblia diz que o filho honra o pai. No versículo 6, ele diz assim: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se sou o Senhor, aonde está o respeito para comigo? E está falando também de oferta.
Por que a gente traz oferta? Primeiro, por honra e por respeito. Isso já bastava para nós. Mas ainda assim, a palavra de Deus diz que é para que haja mantimento na casa do Senhor. Para que a casa do Senhor possa avançar. Para que o projeto de Deus possa crescer. E nós somos os escolhidos para fazer isso acontecer. Isso é privilégio para mim e para você. Porque aquele que não traz na casa do Senhor, ele leva em outro lugar, né? A gente entrega. Se você não entregar no altar do Senhor aquilo que é dele, porque um dia chegaram em Jesus e disseram para ele assim: o Senhor é lícito, querendo pegar ele, né? Pegadinha, né? É lícito pagar imposto a César? E ele disse: me deu uma moeda. Deram a ele uma moeda, ele olhou a efígie, que é aquele rosto que vai na moeda, e ele disse: de quem é essa efígie? Eles disseram: é de César. E aí ele disse: dê a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então o que é de Deus, irmãos. Nós não somos nós que trazemos para Deus 10%, é Deus que nos dá 90%. Porque se tira a mão da bondade da nossa vida, o que sobra? Né? Então, como eu comecei falando aqui, estou feliz porque toda a obra social que a gente tem feito nessa igreja é para fora da igreja, é para pessoas que não estão conosco. Pastor, mas você dá comida para quem não vem? Doa, meu irmão, nós damos sim. É a igreja. Jesus jamais ia esconder a mão de uma pessoa dessa. Então, mas eu vou no extremo. Mas eu ouvi falar que é satanista. O Senhor ama ele também. Posso ouvir amém, irmãos? E não pode passar fome, nem que se for satanista perto da gente. Porque o amor, ele cobre multidão de pecados, a Bíblia fala. E se a gente for levando o amor, o carinho e o respeito e o evangelho de Jesus, a pessoa vai abrindo o coração. Daqui a pouco o Senhor entra naquela vida, naquela família e transforma tudo, amém? Então que seu coração seja generoso, para você ser fiel a Deus em todas as coisas, amém? Você que preparou o seu dízimo, a sua oferta, pode sair do seu lugar. Você que vai dizimar e ofertar e trazer aqui à frente, nós vamos orar, amém? Pode vir com alegria, em nome de Jesus. O meu já está pronto. Aleluia, abençoado seja. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém? Se alguém estiver preparando, dá um sinal. Não, né? Estende a sua mão para cá, amém? Pai, te adoramos nessa noite, com o seu dízimo e a sua oferta, Senhor. Porque o dízimo e a oferta ainda faz parte da adoração. Isso é uma entrega de coração no altar. E nós te adoramos por aquilo que o Senhor tem nos guardado e feito conosco. Nada nos faltará, Senhor. Porque a tua palavra diz que Davi faz uma exclamação, o rei Davi, dizendo: eu já fui moço e hoje sou velho, e jamais vi o justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Porque o Senhor guarda a nossa vida, Ele cuida de nós. Eu levanto diante do Senhor o teu dízimo e a tua oferta, Senhor, e como sacerdote eu movo esse molho diante do Senhor para ser aceito em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para Ele, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, Luciano. Aleluia, glória a Deus, amém? Estamos felizes aqui essa noite, nossa Santa Ceia. Coloca a mão no seu coração, vamos orar pela palavra, amém? Inclina a sua cabeça, feche os olhos. Pai, te adoramos aqui, Senhor, obrigado por esse momento de adoração tão delicioso, Pai. E agora nós vamos te adorar, ainda, Senhor, com a nossa obediência em ouvir a tua voz. Senhor, fala conosco na sua palavra. Fala conosco nessa santa e bendita palavra. Aquilo que o Senhor falou nessa manhã, Senhor. Que o Senhor fale agora conosco aqui em casa, quem estiver assistindo. Que essa palavra entre em nosso coração, Senhor. E traga mudança em nossas vidas profundas, transformadoras. Para sermos, Senhor, aquilo que o Senhor nos chamou para ser. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5.
Aleluia. Quem for achando vai dando glória. Sumiu o Mateus aí, irmãos? Fala, ô glória! Ih, vocês estão muito... A turma da manhã está ganhando a ceia. Não sei se vocês acabaram de acordar, eles estão pegando fogo, né, irmão? Falam glória a Deus aí, pelo amor de Deus. Fala, ô glória! Ô maravilha! Toda vez que a gente fala glória a Deus, Ele é glorificado lá no trono dele, amém? Chega a glória lá no céu, amém, irmãos? Mateus capítulo 5, versículo 1 em diante, diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus, dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Diga amém, Jesus. Olha aqui para mim, amados. O que é isso aqui que nós acabamos de ler? Esse é o princípio do sermão mais famoso da Bíblia. Qual que é esse sermão? O sermão da montanha do monte, né? Jesus começa falando aqui, ele se senta com os discípulos e ele começa a falar sobre coisas naturais com ele. Ele começa a ensinar o dia a dia do ser humano, que tem que ser o cristão, né? Ele está falando para os seus pastores que ficarão ali no lugar dele. Ele está ensinando como nós devemos nos conduzir de maneira natural na terra. Por quê, pastor? Porque o mundo está de olho na nossa vida. E não adianta você orar, como eu disse pela manhã aqui, né? Orar em línguas, né? Dos anjos, como diz em Coríntios, né? Dos homens e dos anjos, e falar em línguas estranhas, e você ser um poliglota de língua estranha, irmão, se é que existe isso, e quase flutua, né? De tanto orar em língua. Mas se a sua conduta no meio dos homens é reprovada, como é que as pessoas vão parar para te ouvir? Não vão. Elas não vão parar. Por quê? Porque para você chamar a atenção deles, você precisa crescer na graça deles. E o que eu quero falar nessa manhã hoje, né? Nessa noite, preguei de manhã já, né? É sobre a conduta natural do homem, que tem que ser ilibada, e a conduta profética espiritual. Nós não podemos viver como cristãos, senão nós não seremos, nós não vamos alcançar o propósito de Deus que Ele nos criou para viver, se nós não vivemos dessa maneira. Se não tiver uma conduta natural do céu, atrelada a Deus, fala amém? Conduta natural atrelada a Deus, e se eu não tiver uma conduta profética espiritual, senão você vai ser um arremedo daquilo que Deus chamou você para ser. Perdão, irmãos. Nós seremos um arremedo daquilo que Deus chamou a gente para ser. Não adianta, vai parecer, vai ter jeitão, mas não será, em nome de Jesus. Deixa eu beber uma água aqui, irmãos. Eu acho que essa água aqui é velha de manhã. Sabe quando tem uma poeirinha em cima dela assim, irmão? Então, presta atenção, Jesus nos ensina então a conduta natural. E o que é a conduta natural? O que eu coloquei aqui, irmãos? É um exemplo de vida para cair na graça dos homens. Pastor, tem gente que fala assim, eu não estou nem aí para que as pessoas pensem de mim. Ei, não faça isso. Não faça isso, né? Hoje eu até dei o exemplo, está até aqui ainda. Vou te mostrar aqui, nesse livro meu aqui, ó, O Cálice da Salvação. Quem está lendo? Está gostando, irmão? Oh, glória a Deus, né? No Cálice da Salvação, eu digo uma coisa muito forte aqui, irmãos.
Ô, Ives, põe aí para mim, filho. Muito obrigado, homem de Deus. Glória a Deus. No Cálice da Salvação, esse livro que é muito... ele tá chegando mais livro para mim, está vindo lá de Juiz de Fora, uns livros que estavam lá, porque os nossos acabaram. Eu digo o seguinte aqui, irmão, quando você não tinha Jesus na sua vida, todos os seus atos, as coisas que você fazia lá fora, era responsabilidade sua, e só você pagava o preço por isso, né? Agora, quando nós confessamos Jesus e as pessoas sabem que nós somos de Cristo, os nossos atos, a nossa maneira, a nossa conduta de viver, ela compromete o nosso Senhor. Porque senão as pessoas olham para você e falam assim, ah, lá o Álvaro, diz que é crente, olha lá, fez isso, passou não sei quem para trás, fez isso, aquilo e tal. Já pensou? Não, lá, é pastor lá da Igreja Batista, aquele homem ali, aquele credor lá, mas não paga ninguém, né? Está amarrado em nome de Jesus, irmão. Nós precisamos ter conduta ilibada, natural, atrelada a Deus. Fala amém, Jesus. Não adianta também ser, né, uma pessoa que não tem uma ligação no céu. Eu estou falando de nós, da igreja de Jesus. Eu estou falando de quem quer fazer algo grande para Deus na terra. Tem alguém aqui assim, dessa maneira? Fala amém, Jesus. Nós fomos chamados para ser uma bênção, né? O dia Deus fala assim para Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. Sabe o que ele está falando? Você é uma bênção. E aquilo que sair de você vai ser bênção também. Amém? Pode aplaudir o Senhor. Deus está chamando eu e você para ser bênção. Não adianta, irmão. Estava dando um exemplo de manhã aqui, o cara está lá no meio da rodinha da empresa lá, contando piada suja, rindo de piada suja. Aí ele conta dele também, daqui a pouco... Termina, ele fala aqui, hoje tem um culto abençoado da minha igreja. Vamos lá, gente, vê? Que é isso? As pessoas vão olhar e falar, né? Irmãos, eu me converti, já contei aqui, algum tempo atrás, no meio de pessoas. Eu estava dentro do colégio, eu fazia eletrotécnica na época. Eu estava lá desde o primeiro ano com aquela turma, nós estávamos no 4º ano já. E aí eu me converti. E eu era uma pessoa que contava piada suja, irmão, sem parar uma na outra. E eles gostavam demais, né? Eu também gostava. Mas daí Jesus entrou na minha vida, começou a frear minha boca. E aí mudou. Quando eu voltei, eu converti numa quarta-feira de cinza depois do carnaval. Quando eu voltei, eles estavam lá fazendo as bagunças deles. E aí eu cheguei e disse, olha aqui, gente, eu tenho um negócio para contar para vocês aí, né? Eu quase tomei uma cadeirada na hora que eu entrei, que eles estavam jogando cadeira um no outro, a turma, o nível, né? E aí eu disse, olha, eu tenho um negócio para contar aqui. O outro gritou assim, encontrei com ele até esses dias lá na loja da Chevrolet lá, né? Ele estava lá. E ele falou assim, ele sentou e falou, opa, piada nova. Ele já achou que era uma piada, irmão. Eu disse, eu me converti, né? Eu sou de Jesus agora. Aí houve um silêncio, aí um gritou, se essa pinga é boa, começou a rir, né? Ficou louco de vez, né? Falei, não, estou falando sério. Quando eu falei isso... Os dois, irmão, que estão comigo desde o primeiro ano. Não vou falar o nome deles, porque às vezes eles estão assistindo aí. Isso é problema deles agora, né, irmão? Agora a gente está ao vivo, né? Mas eles se levantaram e falaram assim, ô Pai do Senhor, irmão. Você pensa num menino feliz. Falei, 3. Jesus pegou 3 no carnaval. Falei, vocês converteram também? Falei, não, nós já somos crentes, desde criança. Eles iam nas coisas que eu fazia errado. Sexta-feira era o dia do errado, irmão. E eles estavam juntos. E ele disse assim, Luciano. Ele disse assim, ó. Aí esse aqui, ó, toca bateria lá na igreja nossa. Eu falei, vocês têm que tomar vergonha. Sabe o que vocês vão fazer agora? Todo dia na hora do intervalo, era à noite, né, que a gente estava. Nós vamos correr lá e vamos pegar 2 minutos de culto, que se for. Mas vocês vão comigo. Começaram aí, aleluia, que bênção ir na igreja, né, irmão? Deixa eu dizer uma coisa. Por que eles não pregavam a palavra de Deus para mim? Porque eles não estavam vivendo ela. Porque aquilo que eles fossem pregar para mim ia condenar eles. Aquilo, sabe por que algumas pessoas ficam irritadas com a gente quando a gente é santo, irmão, separado para Deus? Porque assim, a gente peca, mas a gente não vive no pecado. É diferente. É porque irrita as pessoas que se você não faz, você irrita. Se você faz, você irrita as pessoas que não fazem. Se você vive em Deus, você irrita as pessoas que não vivem. E isso é complicado. A conduta de Jesus começa falando aqui,
Então dá uma caminhada aí para você ver na Bíblia. Ele fala sobre as bem-aventuranças, depois ele fala assim, vós sois o sal da terra. É a sequência. Sabe o que é sal? Jesus está dizendo o seguinte, vocês vieram dar sabor na terra. A terra inchou-se. O mundo não tem gosto de nada, irmão. É por isso que as pessoas ficam indo atrás de tudo para tentar achar uma coisa saborosa. E aí eles vão pulando de pecado em pecado, em pecado em pecado. E isso nunca vai satisfazer o homem, porque a única coisa que satisfaz o homem, nós vamos comer nessa noite aqui, que é o pão vivo que veio do céu. É o Senhor Jesus. É a única coisa que enche nós. Não adianta comer nos outros lugares. É igual o filho pródigo lá de Lucas. Que ele começou a ver a lavagem, começou a ter desejo de comer lavagem, porque o mundo é assim, ele fica procurando as coisas para comer, e só existe um pão vivo que sacia o homem. É por isso que a Bíblia diz, o pão de cada dia nos dai hoje. Jesus ensinou a gente a orar assim, porque o homem precisa do pão de cada dia, que é Jesus, e a única coisa que vai sustentar você de fato, e saciar de verdade, é o Senhor Jesus Cristo, amém? Então eles ficam atrás, ficam buscando. Por isso ele fala, vós sois o sal da terra. Depois ele fala, vós sois a luz do mundo. Olha, lá em Provérbios capítulo 4, fala que o ímpio tropeça e não sabe nem no que ele tropeçou. Por quê? Porque eles não têm a luz, irmão. Porque eles não têm a revelação da palavra de Deus. A palavra de Deus, no livro de Salmo, diz que é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos, são tua palavra. Contrário, né? Lâmpada para os meus pés são tua palavra. Luz para os meus caminhos. Nós somos a luz. Agora, se você não for luz, a Bíblia diz que caso a luz que há em vós sejam trevas, quão grandes trevas. Tem luz, alô, só luz. É luz nada, nem vagalume não é, irmão. Está ruim. Por isso que Jesus fala, ei, vocês não são comuns. Fala amém, Jesus, igreja. Fala para essa bênção perto de você, você não é comum, fala para ele. Não, nós temos o sal que dá sabor na vida das pessoas. Nós temos a luz, amém, irmão? A luz que muda a história. Eita glória! E ele continua, vocês, né? Ele fala sobre que ele não veio revogar a lei, ele fala, eu vim cumprir, depois ele fala assim, Jesus completa o que foi dito aos antigos, ele fala depois do adultério, ele fala sobre juramento, ele fala sobre vingança, ele fala sobre amor ao próximo, isso tudo é conduta humana, é conduta natural, é maneira de viver atrelada no Deus vivo, é isso que ele está falando. Para quê, pastor? Porque como é que eu vou falar da verdade do Evangelho para pessoas que eu não tenho respeito delas? As pessoas, primeiro, nós aprendemos isso e é a grande verdade, ouça isso. Você não ganha pessoa para Jesus primeiro você ganha para você. As pessoas começam a olhar para você e começam a respeitar a sua vida, e começam a ver que você é sério, que você é diferente. Começam a ver a maneira de você viver, aí elas começam a ouvir você, e aí Jesus entra na vida delas, através da sua vida. Então, toma muito cuidado da maneira que você responde. Tem gente que é uma bênção na igreja, mas no trânsito não pode o cara passar com a moto e olhar torto para você e falar, você já buzina e vai atrás dele acelerando, irmão. A carne gosta disso. A carne gosta de fazer esse tipo de coisa. Geralmente, quando você dá uma olhada para ele, ele é menor que você, irmão. Aí você fica mais nervoso ainda, né? Cara grandão, passa um baixinho e fala para ele, você quer? Baixinho, você vai ver comigo, né? Agora, quando o cara é grandão, ele fala, foi nada, desculpa, Senhor, né? E a carne a gente tem que colocar no lugar, porque a conduta natural fala muito, não adianta você chegar e dar um show lá fora, daqui a pouco o cara fala, vou levar você lá na igreja. Você vai ver o pastor, que palavra. Você vai ver como é que ele é carinhoso. Aí o cara entra aqui e fala, esse cara que me xingou no trânsito essa semana, irmão. Vigia, põe a carne na cruz. Eu estava em Belo Horizonte ainda, pastoreando lá. Eu saí da sede nossa, que a gente ia lá, e estava indo para a minha igreja, lá em Venda Nova. Então, tinha lá uns 14 quilômetros, acho. Quando eu passei perto do shopping, do Minas Shopping, quem conhece BH aí, alguém conhece? Passei perto do Minas Shopping. O sinal, na hora que eu fui chegando perto, eu estou falando, ó, irmão,
Quando eu fui chegando perto, ele ficou laranja, mas eu já estava em cima da esquina. Só que quando ele ficou laranja, em Belo Horizonte tem uma bobeira assim, começa a piscar o sinalzinho assim, do pedestre, eles já saem. A turma já sai assim, tipo, ó, né, liberou. Não liberou ainda não, está piscando ainda, vai ficar verde. E eu passei. Quando eu passei, um cidadão vinha vindo nesse negócio do piscadinha, e ele botou a mão na buzina assim, sabe aquela? E gritou um negócio lá. Graças a Deus eu não entendi. Só sei que é alguma coisa da minha mãe, mano. Mãe! Eu falei, a mãe eu entendi, né? Deu uma ira dentro de mim, irmão. Estou confessando o pecado aqui, vem? Deu uma ira, aquela ira assim. Eu fui descendo, né? Eu fui descendo. Eu acho que a Valquíria estava comigo. E eu ficava assim, vira aqui e volta. Vira e volta. Eu falei, se eu entrar, ainda pego ele no estacionamento, né? Porque ele entrou no shopping. E fui indo, fui lutando contra mim. Quando foi chegando perto de Venda Nova, eu falei, glória a Deus. Eu falei, o que é isso? O que foi? Eu falei, não, passou a ira, né, que eu estava. Segurei, irmão. Vai vontade de ir lá e entrar no shopping, brigar. Aí, o que eu vou ganhar com isso? Eu vou cair no conceito do ser humano. Olha lá o pastor brigando lá no como é que chama do shopping? Lá no estacionamento do shopping, vergonha, né? Gritando na rua, igual um maluco. Por isso que ele está falando de conduta natural. Não adianta eu lançar vocês aí para quem olha para vocês e não dá nada. Você não vai ouvir isso não. Isso aí é a tranqueira. Por isso que quando Jesus entra na nossa vida, o evangelho é 100% mudança. O apóstolo Paulo fala, aquele que roubava não rouba mais, o que furtava não faça isso, o que adulterava não adultera mais. Ele vai falando uma lista de pecado. Por quê? Porque daí as pessoas vão falando, era assim, mudou. Aí aquilo vai ganhando o coração do ser humano, eles vão falando, não, tem meu respeito. E se tiver o respeito, ele para ouvir a palavra de Deus na sua vida. Fala, amém, Jesus. Então, deixa eu andar aqui, senão eu não vou ministrar o que eu estou querendo essa noite, irmãos. Já está quase na hora, né? Então, exemplo de vida para cair na graça das pessoas. Lá em Lucas 2,52, não precisa abrir. Está dizendo o seguinte, irmão. E crescia Jesus, falando do nosso Senhor, em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Não adianta crescer diante de Deus, quase voando, quase levitando, né? Os levitas, né, irmão? Os levitas vão levitando. E se não crescer diante dos homens, o que adianta? Não adianta, irmão. Por quê? Porque os homens podem até ver a pessoa aqui enganando vocês. Deus está vendo, mas você não sabe. Aí, ministra aqui uma palavra da verdade, que a Bíblia é verdade. Você acredita, o milagre acontece na sua vida. Os homens, eles estão olhando para os dons. Os dons chamam a atenção do homem. O caráter chama a atenção de Deus. Pode aplaudir o Senhor, amém? Caráter chama a atenção de Deus. Deus olha para o caráter. Ele quer estar mais interessado no caráter, porque dom é, um milagre. Por que aconteceu o milagre então, pastor? Porque a palavra de Deus é poderosa por si só. A palavra em nome de Jesus, o nome de Jesus é poderoso sozinho, ele não precisa de mim. Ele ministra o nome de Jesus, a pessoa que tem fé recebe o milagre, mas o caráter, eu disse de manhã, vocês viram lá quando Jesus fala que aquela frase, apartai-vos de mim, maldito meu Pai, e entrar no meu gozo, aquele bendito meu Pai, vinde a mim? Quem que é que Jesus está falando? Quando ele fala, vinde a mim, bendito meu Pai, entra no meu gozo, e os apartai-vos de mim, malditos, quem são eles? Vocês lembram? São os homens que chegavam e falavam assim, peraí, tem algum engano? Ei, apóstolo fulano. Aí o Senhor diz, como é que é? Ele diz, está aqui o currículo, Senhor. O cara vai com o currículo lá, irmão. Em teu nome expulsamos demônios. E Jesus fala o quê? Não te conheço. Em que é isso? Peraí. Esse foi pouco, mas ó, tem um maior. Em seu nome eu ressuscitei morto. E o Senhor continua, eu não te conheço. Como assim não me conhece? Por causa disso que eu estou falando, irmãos. Porque tem uma conduta totalmente reprovada que Deus está vendo. E aí quer chegar no céu e quer entrar. Mas ressuscitou morto. Quem ressuscita morto é a palavra de Deus. O homem não ressuscita nem passarinho morto, irmão. Mas o sangue de Jesus Cristo, palavra no nome do Senhor Jesus, é que faz o milagre. Amém. Glória a Deus. Então,
Presta atenção. Ele fala isso aqui, que Jesus crescia. O próprio Jesus cresceu diante de Deus, mas cresceu diante dos homens. A Bíblia também diz lá em 1 Samuel, não precisa abrir também por causa do tempo, mas lá em 1 Samuel, a palavra de Deus diz que o jovem Samuel, capítulo 2, versículo 26, para quem gosta de anotar. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. No capítulo 3, versos 19 e 20, diz: crescia Samuel, e o Senhor era com ele, nenhuma de suas palavras deixou cair em terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Nós temos que cair na graça dos homens. Não adianta nós queremos falar, eu não estou nem aí para que eles pensam de mim. Mentira, tem que estar assim. Por quê? Porque geralmente as pessoas pensam de nós aquilo que nós estamos fazendo diante deles. Eita glória, hein? Quero ser uma bênção. Ei, é igual Bill Gates falando para a turminha, né? Antes de vocês quiserem, né, mudar o mundo, consertar o mundo, vai arrumar o seu quarto, vai limpar o quarto. Porque o bichinho está lá com aquelas frases, nós vamos mudar o mundo, e o quarto está você entra no quarto, parece que há uma bomba lá dentro. E a mãe fala, arruma o quarto. Então não começa nem nas pequenas coisas, vai querer fazer as grandes, irmão. Primeiro passo do crente é mudar de vida, fala amém, Jesus. Primeira coisa do evangelho é mudança. Evangelho, conversão significa mudança de direção. Mudou. Conheço, não era assim. Aqui tem gente que me conhecia antes de Jesus. A Débora mesmo me conheceu lá solteiro quando eu era menino, né, Débora? E hoje já conhece um pastor. E já pensou se eu fosse do mesmo jeito? Deus que me livre, né? Não posso. Não posso. O apóstolo Paulo fala assim, que ele esmurra o corpo dele. Ele diz, eu reduzo a escravidão, para que tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Eu bato em mim. Ô, Credon, fica aí naquilo que você prega, rapaz. Não fica ruim. Pelo menos isso. Fala amém, Jesus. Depois nós vamos entrar no espiritual, né? Senão não falo sobre isso hoje. Lá em 1 Timóteo 4,10, vamos lá? Esse aqui nós podemos ler rapidinho. 1 Timóteo 4,10. Quem achou, fala amém. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina essas coisas. Ninguém despreze a sua mocidade. Pelo contrário, olha aqui, torna-te padrão dos fiéis. Padrão dos fiéis. Na palavra, primeira coisa na palavra. Na vida com Deus, irmão. Na maneira que você vive com Deus. Que mais? No procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te a leitura, a exortação, o ensino. Não te faça negligente com o dom que há em ti, olha o profético, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas, nela ser diligente, para que teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, quanto aos teus ouvintes. Seja um padrão de homem de Deus, seja um padrão espiritual, seja um homem que busca a palavra, seja um homem que entra no altar, seja um homem que vive na presença. Começa falando aqui sobre as coisas espirituais. Lá em Ezequiel 37, o Senhor diz que leva o profeta, ele fala, eu fui levado pelo Espírito a um vale que estava cheio de ossos secos. E aí o Senhor me fez andar pelo vale, e eles estavam sequíssimos, e o Senhor fala para ele assim, acaso poderão reviver esses ossos? Fala para o profeta, ele diz, Senhor, tu sabes. Ele diz, então profetiza, filho do homem, profetiza e diz, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E ele falou, começou a profetizar, e aí começou a juntar carne, juntar tendão, né? A pele veio, e ficou aquele exército de homens mortos. Ele disse, profetiza ao Espírito, diz, assim diz o Senhor, vento traga os espíritos de todo, né? O Espírito venha sobre esses mortos para que vivam, e aí o Espírito vem sobre eles, e eles ficam de pé. A Bíblia diz um exército sobremodo numeroso.
Sabe o que nós aprendemos aqui? Que nós precisamos falar a vontade de Deus. Profecia é falar a vontade de Deus. Tudo aquilo que nós falamos em profecia, que não é a vontade de Deus, não é profecia, é feitiçaria, é macumba, irmão. Falar à vontade, como que eu sei, pastor, que eu estou profetizando em nome do Senhor, quando aquilo que eu estou falando é a vontade de Deus? Então, como eu disse de manhã, então eu posso profetizar que o marido vai converter, que o filho vai converter, que a esposa vai converter, que o pai vai converter, que a mãe vai converter, que vai ter cura, que vai ter poder, que vai ter libertação na minha casa? Pode. Por quê? Porque tudo isso que eu falei é vontade de Deus para a sua vida, para a sua família. Então, se eu chegar e falar, por mais difícil que seja a pessoa que está dentro da sua casa, fala, vai converter em nome de Jesus, eu estou falando então profecia? Sim, porque a palavra de Deus diz que é da vontade de Deus que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade, amém? Glória a Deus por isso. Então o que é profecia, pastor? Em suma, profecia é, na sua essência, falar a vontade de Deus. O problema é que as pessoas esquecem da profecia e vão andando atrás da profetada. E o crente gosta disso, irmão. E eu sei fazer também. Nós podemos até fazer aqui agora. Não vou fazer, não. Mas posso fazer. Eita, Álvaro. Mistério. Estou vendo o Álvaro na sua vida. E eu falo que vai agradar o Álvaro. Eu sei da dor dele. Não sei, irmão. Não sei das suas guerras. É mole. E outra, irmão. Existe guerra que todo mundo tem. Então, geralmente pega uma turma. Ué. Quem aqui está triste? Tem 5 cultão lotado. Aí é você que o Senhor quer falar. Não fique triste, porque o Senhor... Aí a pessoa começa a chorar. Ai, meu Deus falou comigo. Picareta. Sem vergonha do altar. Sabe o que nós precisamos? Nós precisamos, não é que alguém chegue na sua vida, não, é você que vai ser o profeta da sua história. Você vai olhar para a sua casa e vai falar, minha casa vai mudar em nome de Jesus. Assim diz o Senhor, vai vir a conversão no meu lar, vai vir cura em nome de Jesus, vai vir libertação. Isso é profetizar. A profecia se cumpre. Jesus é a própria profecia viva. Jesus é a profecia viva. Existe aqui vários momentos que eu marquei aqui. Lá em Lucas 3, de 1 a 6, João Batista, quando ele está pregando, ele diz assim, eu sou a voz que clama no deserto. Lá em Isaías capítulo 40 já falava isso. Que ele, vós que clama no deserto, endireitai as veredas do Senhor, endireitai os caminhos, né? E ele vai falando exatamente o que falou lá. João Batista estava cumprindo a palavra de Deus. Ele estava naquele dia dizendo, essa profecia se cumpriu hoje. Jesus entrou no templo, quando ele sai do deserto, cheio do Espírito Santo, ele abre, eles dão para ele o livro, para ele ler, cai no livro de Isaías aqui. E ele diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para evangelizar. E ele lê o versículo inteiro, e ele fala, essa escritura se cumpriu hoje. E a turma começa a ficar nervosa. O que é isso? Que absurdo. Jesus é a profecia cumprida, irmão. E aí vem a palavra de Deus falando sobre as profecias que se cumpriam. Então, João Batista lá no deserto cumpriu a palavra de Deus. Em Mateus 12:17, esse versículo diz assim, para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando com que modo... o modo por que ele haveria de morrer. E aí vai embora, né? Quando, lá em Lucas 9:51, fala que Jesus, quando se cumpriu os dias em que ele deveria ser assunto ao céu, manifestou no semblante dele a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Sabe o que aconteceu? Aquele dia veio no Espírito de Jesus e disse, começou hoje, aquilo que foi profetizado, começou hoje, vai para Jerusalém, é lá que você tem que ir. E aí a profecia começa a cumprir, ele vai. Por que eu tenho então? O que eu tenho que fazer? Você tem que segurar a sua língua e falar a sua vontade de Deus na sua vida, na sua casa. Não vendi nada, esse mês está uma droga. O diabo fala isso, né? Irmão, eu já falei aqui no altar, prendi com o pastor Jorge Linhares. Sabe, irmão? Nós precisamos fechar nossa boca, porque é nós que falamos para o diabo o que ele precisa saber para atormentar a nossa vida. Esse vizinho é uma praga do inferno. Aí que ele endemoniaria mesmo, irmão. Aí que vira o inferno mesmo. Esse cachorro do vizinho. Aí que o cachorro não dorme nunca mais, irmão, né?
Porque ele sei que fala para ele como é que ele tinha tormenta. Abençoa, por isso que o Senhor Jesus diz abençoa, abençoa, abençoa o cachorro do vizinho, abençoa o vizinho, abençoa a casa dele, fala uma bênção. Ah, pastor, mas eu vou ficar mentindo? Não, irmão, não adianta amaldiçoar. Eu tenho uma historinha aqui rapidinho para nós encerrar aqui orando. Eu estava lá em Belo Horizonte, solteiro ainda, fui morar num apartamento vazio do pastor que foi de Belo Horizonte para os Estados Unidos. Faltava um pedaço ainda para terminar o aluguel, então nós fomos morar lá. Eu e o pastor Eric. E começava, nós dois éramos solteiros, e à noite, o apartamento, pensa só quantos móveis nós tínhamos. Eu tinha um colchão daqueles de barraco, de enrolar, e uma mochila. Essa era a minha vida, irmão. Isso era tudo que eu tinha na vida. E ele, mesma coisa. Aí nós orávamos de noite. Mas vamos orar? Não, vamos orar. Nós orávamos, irmão. Chegou a noite, começava a orar, mas a oração nossa era de guerra. Então a frase mais light era: Satanás! Você está destruído agora. É fogo da sua... E começava, irmão. E ali, desse lugar, nós fomos despejados. Porque a mulher que morava embaixo, apesar de ela ser crente, depois que eu descobri que era crente, né, irmão? Ela foi na imobiliária e falou para o irmão Toninho, que é pastor também, lá da Jetseu. E disse: irmão, tem que tirar aqueles dois rapazes de lá. Ele falou: por quê? Ele falou: porque eles brigam com o diabo a noite inteira lá. Você vê que loucura que é o negócio. E despejou nós, irmão. Só que tinha lá naquele lugar um papagaio. Bom, papagaio falar não tem problema. Ele cantava a música da Xuxa. Só um pedacinho. E aquela vozinha de papagaio, irmão, já era chato, né, irmão? E era o único dia que nós dormíamos na nossa vida de manhã. O papagaio cantava cedo. Hilari, hilari, parava no só isso. Aquilo, irmão, Álvaro, é pior, filho, que menino correndo em cima da gente. Ele está falando: nossa, um menino corria em cima do meu apartamento. E nós falávamos assim: irmão, não aguento mais não. Aí entrava a carne, né, irmão? A oração da carne não funciona, irmão. E nós falávamos: em nome de Jesus, papagaio, vai cair morto agora. E eu teve um dia que eu estava tão nervoso que eu falei: o anjo que matou Herodes. Mata o papagaio. Não adiantava não. Aí ficava aquele silêncio. Eu olhei para o Érico um dia e falei: irmão, acho que morreu. Ai, graças a Deus, vamos dormir. Quando veio, ficava quase pegando sono. Falei: Deus, não mata os animalzinhos. Vamos mexer com isso não, né, irmão? Eu disse uma coisa, querido. Isso é macumba, isso, né? Isso é feitiçaria. Nós temos que orar à vontade de Deus. Fala amém, Jesus. A sua vida vai mudar na hora que você levantar e ficar nervoso e falar a Bíblia dentro da sua casa. Assim diz o Senhor: meu marido vai converter, minha esposa vai converter, meu filho vai converter. Em nome de Jesus, Satanás vai sair da minha casa. Vai ter cura. Em nome de Jesus, chega. Olha, nós deixamos o diabo sapatear dentro da nossa casa. E ficamos, sabe, tem crente que é muito bonzinho com o diabo, irmão. Só falta falar assim: seu Satanás, por obséquio, né? Que isso, irmão? Manda embora. Fala: eu e minha casa serviremos ao Senhor, a minha família é de Deus, nós vamos mudar nessa casa. E a turma fala: parece louco, né? Quanto mais ora, mais chega arrebentado o marido, mais chega o filho mais doido ainda. Você não é louco, não. Você está falando aquilo que... olha, que eu falei de manhã, não liga para a paisagem, não, irmão, porque ela muda. Quem já foi na praia? Quando você chegou lá, o sol estava estourando mamona. Você falou: hoje eu vou queimar, que eu vou virar um torresmo. Passa meia hora, vem uma nuvem, não sei de onde que sai aquilo, irmão. E desce chuva, e raio, e vento. Você fala: não é possível. Mudou a paisagem. Deixa eu dizer uma coisa: aquilo que os nossos olhos veem não é aquilo que Deus está fazendo. Se você ficar olhando só, e botar sua fé em cima daquilo que você vê, você não anda nada. Você vai para trás. Quando Israel chega na beira do Mar Vermelho, Moisés pira. Fala: agora eu estou perdido.
E aí ele vai orar, apavoradão. Senhor, e agora? Ele disse, por que clamas a mim, Moisés? Oh, dá vontade de falar assim, peraí, dá um break aí, Senhor. Por quê? Porque tem um mar aqui na frente, não tem nenhuma canoa aqui para nós. Para fugir uns 5 pelo menos. Mas o Senhor não parou ali, disse, por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo de Israel que marche. Marchar para onde? Ele não quis saber. Ele levantou o cajado e disse, marchai! Quando eles foram indo para o mar, e agora nós vamos sair nadando, o mar abriu. Não tinha caminho. Não tinha caminho. Deus fez o caminho. Pastor, como é que vai ser? Você lembra quando Naamã chega na casa lá de Eliseu? Ele chega lá com a receitinha. Aí na hora que Eliseu fala para ele pular no Rio Jordão 7 vezes, ele sai nervoso. Fala, eu achei que ele ia vir, ia pôr a mão na ferida, ia fazer isso. Ele tinha receita de cura. Por que ele mesmo não curou então? Porque queria que fizesse do jeito dele. Olha para mim, irmãos. Olha aqui para mim. O Senhor vai cumprir a palavra dele na sua vida. Não vai ser do seu jeito, vai ser do jeito dele. E não tem saída para você, mas tem para ele. Fala amém. Amém. Quando ele chega na casa de Abraão e está conversando lá, e Sara é aquelas mulheres que gostam de ouvir atrás da porta. Lá não tinha porta, atrás da tenda. E aí ficou lá ouvindo a conversa dos dois. Olha que feiura. Aí o anjo falou para ele, você vai ter um filho agora, vai vir. Agora vem mesmo. Ela começou a rir, ela falou, filho? Não está vendo que eu sou velhinha, não? Não é possível, né? Aí o anjo só lá, só sacando. O anjo veio atrás da lona, irmão. Aí nós de embora, ele falou, então tchau, Abraão. Passou perto da Sara, falou assim, por que você riu? A Sara deve ter dado uma disparada no coração, né? Nós pegou eu, né? Ouvindo. Eu falei, não, eu não ri, não. Aí, só que cara de pau, irmão. E o Senhor diz para ela, e o anjo fala para ela o quê? É certo que riste. Você sabe o que significa Isaac, irmãos? Riso. Eu nunca mais esqueci que ela riu de Deus, irmão. E ele fala uma frase maravilhosa para ela. O que ele fala? Ele diz assim para ela. Isso também. Mas ele diz assim, acaso haverá coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Pode aplaudir o Senhor aí, amém, irmão? O que aconteceu? Aconteceu exatamente. Aconteceu exatamente como foi profetizado. Deixa eu dizer uma coisa, abre a sua boca dentro da sua casa, mas começou a chover no dia, você fala glória a Deus. Começou ventando, arrancando árvore, você fala glória a Deus. Por quê? Porque se você é a fonte que abençoa a sua vida ou amaldiçoa ela. Porque às vezes a gente acha que a gente amaldiçoa os outros, né? Você vai ver, a sua vida nunca mais vai ser boa. Tem crente ruim falando isso por aí, isso é macumba, né? Mas às vezes você fala de você mesmo. Não consigo nada, eu não viro. Tudo que eu ponho a mão não dá certo. O que é isso? O diabo fala, eita, poder de criação, palavra. Então Deus, em nome de Jesus, nós precisamos aprender a falar a vontade de Deus e profetizar, como diz o Senhor, diz lá em Ezequiel 37. Profetiza, filho do homem, sabe? Quando você tiver naqueles dias ruins, irmão, você vai falar 2 frases. Usa elas à vontade. Primeiro, eu tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. E lá no livro de Jó, o dia mais difícil da vida de Jó, no capítulo 19, no versículo 25, Jó fala a frase mais célebre do livro de Jó. Eu sei, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Amém? Vai levantar, irmão. E a turma olhava e falava assim, a mulher dele chegou e ela achava um absurdo ele viver daquele jeito. Ele estava coçando ferida com um caco de telha. E ela disse para ele uma frase, né? Quem tem uma mulher dela não precisa do diabo na casa. Ela disse, aqui, ô Jó, tem uma coisa para falar para você. Amaldiçoa o seu Deus e morre. Imagina o Jó olhando para ela. Alô, diabo não vem, mas manda o secretário, né, irmão? Pelo amor de Deus. Mas ele disse, eu sei que eu estou vivendo tudo. Ele olhou para a vida louca que estava em volta dele.
E ele disse: o meu Redentor está vivo. E ele vai se levantar a meu favor. Aleluia. Por que eu posso profetizar e esperar? Porque a essência da profecia é falar a vontade de Deus. Só por isso. Em Números 23:19, chancela isso para nós. Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo prometido, não fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Semana Deus deu para nós um desafio, irmãos. Já incendiamos aqui de manhã por causa disso. Quantos aqui precisa que Deus faça alguma coisa na sua família? Levanta a mão. Família. Alguém precisa converter, alguém precisa de cura, alguém precisa de libertação, alguém precisa de uma porta aberta. Tem aí? Levanta a mão, deixa Deus ver. Vai anotando aí, anjo. Eu vou te dar uma oportunidade ali, ó. Olha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que é isso? Onde que está meu irinho aqui? Isso ali, eu vou te entregar 4 semanas, 4 terça-feira. Nós vamos entrar em guerra pela nossa família. 4 terça-feira, você vai se organizar e você vai vir. E aquilo ali virou um imã de geladeira. Olha que bonitinho, irmão. Você vai colocar lá na sua geladeira e você vai profetizar na sua casa. Só que você vai vir na primeira terça-feira, e a primeira terça-feira você vai receber essa parte de cima lá, onde está a logomarca da igreja, está vendo? Você pega ela e você vai lá e coloca na geladeira. Primeira semana. Segunda semana você pega outra parte, terceira e quarta. Nós vamos fazer uma corrente. O que vai ser dito aqui, pastor? Aqui nós vamos espancar Satanás para ele soltar a sua família. E é isso que a igreja tem que fazer. Na vontade do Senhor. Na vontade do Senhor já falou a vontade dele. Nós precisamos tirar o diabo. Quando Deus entrega a terra para Israel, o que tinha lá na terra, irmãos? Quando eles chegaram lá tinha gigante. Aí o Senhor podia falar assim: só um minuto, para aí, turma. O anjo vai dar uma limpada na terra. E o anjo limpava, irmão. Mas o Senhor disse: ei, é você. Quem expulsa da sua terra é você. Vai lá. Entra lá. E eles entraram com espada e eles tomaram posse da terra. Sabe o que Deus está dando para nós aqui? Espada. Sua família vai mudar em nome de Jesus. Filho vai converter. Marido, a esposa. Vai ter libertação, cura, viu? Demorado pelo crédito, né? Vamos vencer isso junto em nome de Jesus. Depois no final eu quero orar com você. Nós vamos entrar nos lugares e nós vamos tirar todo demônio que está segurando a nossa família. Ah, pastor, tem jeito, irmão. Só que você não pode ser passivo. Você está muito passivo. Para desse negócio, a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é que você se levante e entre e traga de volta aquilo que foi roubado da sua família em nome de Jesus. Então são 4 semanas, 4 terça-feira, que eu espero te encontrar aqui para você receber. Cada vez mais, nós vamos orar, nós vamos fazer quebra de maldição, nós vamos destruir maldição da família. Todo espírito do inferno que está ali alojado vai cair por terra em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, vamos orar? Você levanta a sua mão, vamos falar com Deus dessa mensagem de hoje, amém? O que você vai fazer? Deus, me ajuda na minha conduta lá fora, me ajuda, começa a orar, fecha os olhos, fala: eu sou nervoso demais, então muda hoje, porque senão ao invés de ser vaso de honra, você vai começar a ser vaso de desonra. Ao invés de ser uma bênção, você vai começar a ser uma aberração do evangelho lá fora. Em nome de Jesus, fala: Senhor, me ajuda, meu temperamento é difícil, o Senhor encontrou com você, o seu temperamento tem que mudar, e vai mudar em nome de Jesus. Fala para Ele: Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe, para que eu, na hora certa, no momento de crise, no momento de confronto, eu vença a minha carne, e eu te dê, Senhor, Deus, um bom testemunho diante do Senhor e dos homens, em nome de Jesus. Ora isso, irmão, põe a mão no seu coração aí, fala: Deus, me ajuda o coração, que o meu coração seja quebrantado,
levantado para isso, Senhor. Que eu seja um homem de Deus, uma mulher de Deus. Que isso não, Deus, eu preciso que as pessoas vejam graça na minha vida. Irmão, fala para Deus que você quer crescer em estatura, conhecimento e graça diante de Deus dos homens, como Jesus, como Samuel, como os discípulos, em nome de Jesus Cristo. Fala, Senhor, sabe, um dia, olha aqui para mim, só para a gente dar só abrir um parênteses. Um dia o apóstolo Paulo fez uma malcriação. Ele estava falando negócio, o senhorzinho levantou e falou com ele. Ele disse: fica quieto aí, parede caiada. Deu duro no homem, chamou de parede caiada. E o cara gritou lá do meio: disse: ei, não fale assim com o sumo sacerdote. Paulo gelou inteirinho, irmãos, porque não se toca a autoridade, é Deus que faz. Ele recua e disse perdão. Não sabia que era o sumo sacerdote, mas ele aprendeu aquele dia que a gente não fala com as pessoas só porque elas são sumo sacerdote. É porque são seres humanos. A gente não deve desrespeitar ninguém. Fala amém, Jesus. Então põe a mão no coração, diga: Senhor, eu quero ser uma bênção, eu quero que as pessoas sejam atraídas pela graça de Deus que é em mim. Porque quando eu abrir a minha boca, Senhor, no profético, eles começarão a me ouvir em nome de Jesus. Eu quero ser uma trombeta do Senhor. Fala isso, irmão. Fala: eu quero ser uma bênção na minha geração. Eu quero ser aquele que leva a palavra da vida às famílias que estão sofrendo nessa hora, porque o ser humano se vestiu de riso, mas por dentro está destruído, chorando, sangrando, e não quer que as pessoas saibam. Mas essa noite o Senhor está cobrindo a igreja dele, está trazendo sobre você o discernimento e o entendimento de que você precisa ter graça diante de Deus dos homens, e que o espiritual não pode faltar nos seus lábios, o profético de Deus na sua boca. Começa a declarar em nome de Jesus aquilo que vai acontecer na sua história. Você vai começar a declarar isso, porque a profecia se cumpre, e a profecia é a vontade de Deus. E Deus sabe o que precisa acontecer na sua casa. Eu te abençoo para isso. Eu abençoo você e a sua família. Que o sangue de Jesus seja sobre você nessa noite, em nome de Jesus, amém? Quem recebe aí fala amém, Jesus. Então dá uma salva de palmas para ele, bem forte. Eu oro que o Espírito de Deus, eu peço ao Espírito Santo de Deus que te faça sair daqui hoje desafiado a viver assim. Graça diante dos homens e uma palavra poderosa, profética nos lábios, em nome de Jesus. Fala amém? Glória a Deus, amém. Nós vamos orar pelos elementos da Santa Ceia, para a gente ceiar essa noite. Hoje de manhã aconteceu uma coisa engraçada. Terminei tão empolgado desse jeito. Mas vamos com Deus, irmãos. A turma passou a ceia. Nossa, é mesmo. Ah, que viagem, né? Estende a sua mão para cá, vem cá, amor. Pode vir cantar aqui, cadê a turminha do louvor? Vem, gente. Vem, 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 vem. Aleluia. Estende a sua mão para cá, amém, amados? Pai, nós queremos abençoar os elementos dessa Santa Ceia. Queremos declarar, Senhor, a Tua mão sobre o pão, Senhor. Senhor, Jesus disse aos seus discípulos: tomai e comei todos vós, esse é o meu corpo. Senhor, esse, como eu disse durante o culto, é o único alimento que sacia o ser humano, Senhor, que está atrás daquilo que veio a satisfazer a sua vida. Mas a única coisa que pode nos satisfazer é o pão vivo que veio do céu. Esse pão satisfaz, esse pão nos dá prazer. Nós temos uma vida satisfeita, Senhor, se estivermos com o Senhor. E o Senhor disse aos seus discípulos naquele dia que eles deveriam comer do teu corpo. Um dia o Senhor disse a Pedro: se você não comer do meu corpo, Pedro, e não beber do meu sangue, você não pode ter parte comigo. E é isso que nós estamos fazendo aqui nessa noite, abençoando esse pão, Senhor, e declaramos que a partir de agora, nesse momento, como aprendemos essa noite, declarando a palavra de Deus sobre isso, que este é o pão vivo que veio do céu. Quando comemos desse pão, estaremos comendo do Senhor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do teu corpo. E a mesma unção, o mesmo propósito que teve naquele dia, Senhor, sobre os seus discípulos, quando comeram esse pão, venha sobre nós também, em nome de Jesus. Esse é o pão que vai nos fortalecer para caminhar nesse mês de novembro, em nome de Jesus. Eu abençoo, se abençoado a partir de agora, Pai, em nome de Jesus. Da mesma maneira, a palavra diz que o Senhor tomou o cálice e disse a eles: tomai e bebei todos vós, porque este é o cálice da nova aliança no meu sangue.
Quando tomarmos desse cálice, estaremos tomando do seu sangue, teu sangue que purifica, teu sangue, Senhor, que nos faz andar com Deus, teu sangue que nos comprou naquela cruz. O Senhor verteu todo o teu sangue por amor a mim e aos meus irmãos que aqui estamos, Senhor, e ao ser humano dessa geração e das próximas que virão. Esse é o sangue que nos comprou na cruz do Calvário. O Senhor nos amou mais do que a sua própria vida e mais do que nós merecemos, Jesus. Por isso nós te adoramos nessa noite e abençoamos, declaramos que a partir de agora, esse suco de uva, Senhor, já não é mais um suco de uva comum, mas é o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Pai, eu abençoo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Você pode, como nós somos poucos, você pode sair do seu lugar. Vem aqui, vem servir sem aglomerar, né? Pode vindo, pode vindo. Pega o pão e o cálice e volta para o seu lugar para a gente orar junto e comer em nome de Jesus. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Mais que a neve, mais que a neve, mais que a neve. Se nesse sangue lavado, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve será. Levanta o seu pão aí, irmão. Agradece a Deus. Diga: te agradeço pela tua vida, Senhor. Oh, porque o Senhor amou a minha mais do que a sua. O Senhor se entregou naquela cruz, Pai. Oh, dia glorioso.